Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Conversa com Zé Osmar, um espaço de diálogo honesto sobre política, sobre gestão pública e desenvolvimento. Hoje é um episódio especial. Nós vamos falar sobre reconstrução, coragem e visão política. Timon, uma cidade aqui do Maranhão, estado do Maranhão, vizinha a Teresina, já foi considerada uma das cidades mais violentas do mundo, pelos índices de criminalidade daquela cidade. Mas nos anos 90, essa história começou a mudar. A história da criminalidade e a história administrativa do município. Por isso, eu tenho o prazer e a honra de receber aqui no estúdio a pessoa que marcou o início da história da redenção de Timon, o ex-prefeito Chico Leitor. Chico, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. É uma honra dividir esse espaço aqui com alguém que enfrentou o caos e decidiu governar com coragem o município brasileiro. Seja bem-vindo ao nosso podcast. A sua palavra inicial. É um prazer estar por aqui, porque o mundo falta pessoas que acreditam que as minorias podem governar seus destinos. Você sabe que eu sou um crente que as coisas podem acontecer. Então é um prazer estar aqui. Obrigado. Chico, antes da gente começar a falar da sua atuação como político na administração pública, vamos falar um pouquinho da sua história, né, de como você começou a vida. Quem era o Chico, Francisco Rodrigues de Souza, Chico Leitor, antes de assumir a prefeitura de Timon? Nasci aqui do outro lado do Rio Parnaíba, num povoado de Timon chamado São Gonçalo, e na mais extrema pobreza. Uma casa de palha, da lamparina, sem água canalizada. Meu pai e minha mãe nunca andaram numa escola. Os dois morreram analfabetos. Mas eu sempre, desde logo cedo, eu achei que deveria fazer um esforço para estudar. E numa dessas conversas assim, eu disse que ia ser engenheiro, que eu não sabia nem direito o que era ser engenheiro. E aí eu comecei a estudar e terminei. Aí, naquela época era a carta de ABC, a cartilha, o primeiro ano. Isso aí era só o que tinha lá no São Gonçalo. E meu pai fez uma casa lá na zona urbana, na beira da linha, e me matriculou na unidade escolar João Costa, que era do outro lado do Rio, em Teresina. Na beira da linha férrea. Na margem da linha férrea. E aí eu fui estudar lá no João Costa. Minha mãe foi vender no Mercado Central, eu fui ajudar ela, eu vendia lá junto com ela. Mercado Central de Teresina. E meu pai também se dividiu no primeiro momento entre a vazante, a roça e um comércio lá no mercado também. E eu sempre priorizei a escola. E estudei o segundo, terceiro e quarto ano na unidade escolar João Costa. E aí a minha professora disse: Francisco, você não precisa fazer quinto ano, mas para você não fazer quinto ano tem que passar no exame de admissão da Escola Industrial Federal do Piauí. E eu fui, me matriculei e passei. E lá eu fiquei 7 anos. Sim. Então, indo de pé, de Timon para lá, e etc. Nessa movimentação toda aí, eu comecei a ver coisas que dava para ser modificado e que não era. Então a escola industrial, de 67 a 70, eu estudei lá, era a Escola Industrial Federal do Piauí. 70 mudou para a Escola Técnica Federal do Piauí, e aí eu fiz 3 anos lá de ensino médio no curso de edificações. Sempre essa história de fazer engenharia. Mas quando eu terminei o segundo grau, não tinha curso de engenharia em Teresina. Sim. Aí, primeiro que só tinha a Universidade Federal, não tinha particular, não tinha estadual, não tinha nada, né? E aí eu me taquei daqui para São Paulo pensando em estudar na USP. Era um sonho louco assim. Nada. Mas fiz vestibular lá, mas nem vestibular na USP eu não fiz para engenharia. Porque não tinha como eu estudar lá. Fazia o que lá em São Paulo? Eu cheguei lá, arrumei um emprego como auxiliar de almoxarifado. E no primeiro momento eu empurrava era carro de mão. Aqueles carros que não tinha caçamba. Tinha só o chassi, aquele de carregar lona, rolo de lona. Enfim. E aí fui
impressionado em estudar, me matriculei num pré-vestibular, que era um Bourbon lá de São Paulo, ousadia, né? Porque era um salário que não era grande para pagar, mas eu enfrentei. E fiz ainda, nesse período que eu fiquei em São Paulo, eu fiz 3 vestibulares. Um na USP para física, claro não. E essa prova de física eu não passei, porque eu não sabia nada de inglês e não podia tirar 0. Aí zerou. Zerou. Mas as outras provas eu fui bacana demais. Não sabia nada de inglês, nem tinha sorte para marcar. Não tinha negócio de marcar. Tinha que responder. Tinha que responder. E ela lá era para traduzir um texto. Ah, bom. Aí, e ela traduzia um texto e o detalhe é o seguinte, eu não soube traduzir nem o título do texto. Caralho. Que no outro dia foi que eu vim saber que era o átomo é o herói do dia. O átomo é o herói do dia. E aí eu não passei. Fiz na faculdade de Mogi das Cruzes, aí já para engenharia. E fiz numa faculdade que eu sonhei, rapaz, de estudar nessa faculdade, que era uma faculdade da Fundação Vale Paraibano, lá em São José dos Campos. Lá tinha um curso à noite. Mas era 5.000 alunos para 20 vagas. Era uma coisa louca, né? Você ficou quanto tempo em São Paulo? 2 anos e meio. Aí retornou para Teresina. Aí criaram o curso de engenharia em 76. Que ano nós estamos? 76. 76 para o primeiro vestibular sair em 77. Certo. Você é da primeira turma? Eu sou da primeira turma. Aí passamos de 1.500 concorrentes, se não me engano, passamos 40. 40. E dos 40 nos formamos na primeira turma 10, que agora, dia 17 de julho, agora fizemos 44 anos. Desses 10 já morreram 2 parceiros nossos, companheiros. E aí, eu sempre incomodado com essa história da vida das pessoas. Eu sempre me incomodei com isso. E na minha cidade, 100.000 habitantes, 80.000 bebendo água de chafariz. Que era uma coisa que eu nunca me conformei. Na minha casa mesmo tinha um poço cacimbão, que era puxado na corda, né? A gente tinha canteiro lá em casa para goar, então era... E aí eu digo, gente, esse negócio aqui de Timon não tá certo, não. Vamos participar da política. Porque não tem outro caminho que não seja a política para poder... Estávamos já em 70, 80... Eu estou simplificando aqui, porque... Sim, claro. Né? Uhum. E aí, quando eu tinha 15, 16 anos, nós criamos um clube de jovens chamado Juventude Esportiva Timonense, JET. E nós nunca deixamos isso aí se acabar. Quer dizer, já era o instinto que me conduzia para aquilo. E aí, quando foi terminamos o curso, né, eu e alguns amigos nossos lá de Timon que fazia parte desse grupo, uns foram estudar economia, outros não sei o quê, eu e o outro lá, fomos fazer engenharia, esse que foi até meu sucessor depois. Quando terminamos o curso de engenharia, estava tendo uma eleição muito acirrada em Timon, muito acirrada mesmo. E aí nós resolvemos participar. Que ano era esse? 82. 82. Resolvemos participar. Qual era o compromisso do cabo que nós apoiamos? Que era o Napoleão. Vocês apoiaram o Fomos por voto no nosso grupo, tinha 2 candidatos. Isso já era o PDT? Eu só fui do PDT até hoje. Certo. Eu tenho 41 anos, já completei agora, em junho, que estou no PDT. Aí fizemos uma votação interna no nosso grupo. Era 15 membros da diretoria, 8 votaram para votar no Napoleão e 7 para o outro. Aí para respeitarmos o resultado. Qual o compromisso? Era de, se ganhar, arrumar um terreno para a gente fazer a sede da nossa entidade. Foi só isso o compromisso. Sim. O outro compromisso era ele não participar da associação dele. Porque ele não ia apoiar um candidato, um de nós, ele ia apoiar o dele lá. Compromisso feito. Foi compromisso feito, compromisso firmado. Não gastou nada com nossa campanha. E nós tínhamos um candidato a vereador também, né? Elegeram? Não, onde? Era ele, o Sebastião. Era. E aí, ele ganhou, o Napoleão. Me chamou para ser secretário de obras. Eu digo, Napoleão, quanto é o salário? É tanto. Eu digo, não, rapaz, eu ganho bem mais do que isso aí, 3 vezes mais do que isso. Na empresa que eu trabalhava, na privada. E aí, tranquilo. Mas quando foi em março, o cabo que era o dono da empresa que eu trabalhava, italiano, o Dr. Rafael Sábio, ele disse, em janeiro ele soube do convite que eu recebi, ele me chamava de Chiquinho, eu não acredito que o senhor vai me abandonar. Digo, não, doutor Rafael, eu vou ficar aqui. Outra coisa lá, eu contei pela história do salário e tal. Ele
Aí não, tudo bem. Só que quando foi em março, a crise já estava se desenhando. Aí entrou e ele disse, ele me chamou e disse, olha, Chiquinho, eu não posso ficar com você. Eram 3 engenheiros que tinha lá. Eu vou ter que tirar um dos 3. Uma era a parentada lá do Padre Pedro. O outro lá era o responsável técnico da empresa, esse não podia sair. E aí só sobrou para mim. Aí eu saí também, não disse, ele me pagou com material de construção, porque era minha indenização deu boa. Eu botei até uma loja com esse material. E aí, em abril, rapaz, já estava em abril. De 83. De 83, eu dava aula no Bandeirante, aula de matemática, e dava aula de ciência lá para o Gino Cunha. E aí, eu fui passando na porta da casa dele, ele estava lá em pé. Sapato não vai aceitar o convite não, para ser. Eu digo, não tem secretário em abril, era 9 de abril, me lembro como se fosse hoje. O certo é que digo, não, tudo bem, agora eu estou desempregado, agora é outra história, diferente. Senão, pois lá naquela sala lá da frente pode até ficar logo, não, não é assim não, eu vou lá conversar terminar de fazer minha demissão e tal. Bom, aí fiquei lá de abril de 83 a dezembro de 86. Era um mandato de 6 anos, né, nesse tempo. Foi. E aí começou, rapaz, aquelas ciumeiras, aquelas coisas. Aí alguns vereadores começaram a dizer para ele que o candidato não tinha reeleição, que o candidato para suceder ele deveria ser eu, que não sei o quê, que eu chegava às 6h30 da manhã e saía de noite trabalhando e tal. Eu sempre trabalhei na minha vida, sempre. Aí começou a ciumeira, acabou que em janeiro de 87 eu saí para não ter muito litígio, entendeu? E a gente já vinha fortalecendo o PDT há bastante tempo. Mas assim, aí aí teve 88 a eleição. Aí teve a eleição de 88, que eu fui candidato. Foi candidato pelo PDT, e uns grupos de partidos? Só era o PDT e o PT. Nesse tempo o PT nem aceitava aliança com outros partidos. Aceitava nada. Mas tinha um cara forte no Maranhão, que era meu amigo, que era até presidente do Sindicato dos Fazendários. E aí ele se interviu nisso e foi feita a única, segundo ele, a única coligação do Nordeste foi feita PDT e PT, foi lá em Timon. E aí como é que foi? Aí nós ficamos em terceiro lugar, porque só tinha 3 candidatos. Teve quantos por cento dos votos? Lembra? Eu sei que eu vou em números, foi 13 mil, porque ganhou 10 mil o segundo colocado e 5 mil para mim. Eu estou arredondando aqui os números. Certo. E aí, mas elegemos um vereador. Esse vereador, na primeira sessão da Câmara Municipal, nós nos reunimos lá para homenagear ele, né? Porque lá na Câmara, em frente à Câmara Municipal, tinha a casa de uma amiga nossa, dona Margarida, que ela fez lá tirar gosto, comprou umas bebidas para a gente comemorar, né? Para comemorar a chegada do nosso vereador, do fruto do nosso trabalho. Era realmente um. E a gente na casa da dona Margarida, e a televisão começou a dar uns flashes sobre a primeira sessão da Câmara. No segundo flash, ele já chegou lá na oposição, no outro partido, no PL. Com os representantes dos nossos adversários. Na primeira sessão. Aí ficamos zangados lá, foi uma confusão danada. Mas isso aí. Cadê esse outro? Ainda tá lá? Tá vivo? Ele tá vivo, mas tá morto. Nunca mais teve nenhum mandato. Certo, então vamos partir para 88, 92. Aí 90. 90 tem reeleição, não? 90 eu fui candidato a deputado estadual. Estadual. Aí fui o mais votado da cidade já. Foi o mais votado em 90. Mas não ganhei porque só tive voto praticamente em Timon. É a reforma política que eu quero fazer. Aí fiquei, o distrital. Fiquei em terceiro lugar. Terceiro suplente, aliás. E aí, gente, no 90, aí o grupo começou a gente a acreditar mais, né? Tinha sido 5 mil votos para prefeito em 88. Em 90 teve quantos votos para deputado? Lembra? Se eu não me engano, foi 4.917. É pertinho um do outro, bem pertinho, que eu arredondei para 5 mil, né? Eu sei que eu tive 1.300 votos a mais do que o deputado de mandato da cidade, que era o deputado Eluf. Rapaz, aí nego começou. Aí começaram a olhar, né? Olha, isso aí não é à toa, não. Aí juntamos gente e formamos o Arrastão da Vitória, em 92. Que foi a coligação que ganhou. Foi a coligação que ganhou. Arrastão da Vitória é uma coisa que eu tenho certeza
que o pessoal daqui de União, nem quem não viu, não acredita, porque era nós contra todos. Era o governador Lobão, era o presidente Sarney, que era presidente do Congresso, mas toda semana estava lá. O governador Lobão, que toda semana estava lá. Era a Rosiana, deputada federal, o Sarney Filho, deputado federal. Era Zé Reinaldo, deputado federal. Era Elô, filho, deputado estadual. O prefeito Luiz Pires, que era uma pessoa querida, Luiz Pires era. Os vereadores, quase todos. E outras coisas mais que tinha a favor, que conspirava contra nós, né? E nós conseguimos juntar gente, e aí participamos do programa do horário gratuito, e aí nessa época a gente tinha um apoio material, que foi um apoio grande, financeiro até, porque a gente não tinha condições de fazer programa de televisão, que é caro, mas aí o senador Magno Bacelar financiou, aí foi caro, mas ele financiou. E aí, do horário gratuito, nós nos sobressaímos, teve um debate, Já tinha... Era rádio ou TV? Já tinha TV? TV Timon. A TV Timon era... Deixa eu voltar aqui um Paulo pouquinho. Guimarães. Em 88, os nossos programas todos foram feitos ao vivo. Pois era ao vivo mesmo, era complicadíssimo. Um juiz chamado José Luiz de Castro, que ele até se aposentou agora como desembargador, de Castro Aguiar. Castro Aguiar. É. Ele até fui entregar um livro do meu livro para ele, e ele ficou morto de férias. Mas logo depois ele se aposentou. E aí veio andando, e em 92 foi aquela coisa estrondosa do Arrastão da Vitória aqui, né? No final da campanha, rapaz, eu chegava no lugar, rapaz, tá doido, parecia um popstar, porque nós conseguimos convencer a população de que era preciso ela participar do mundo. A população foi chamada a participar, porque se ela não participasse, como é que eu ia ser prefeito? Nunca. Nós estamos agora aqui no União, a gente está com essa ideia, aí antes de começar o programa, aqui a conversa, eu já tinha lhe falado, né? De reconstruir, tentar reconstruir, né? aquela intensidade política que levava a população a querer participar do processo, né? Ativamente, a defender uma ideia, defender um grupo, né? Como foi lá o Arrastão da Vitória. Eu não participei não estava lá no período, mas cheguei lá no último dia, né, no dia da apuração. Me diga uma coisa, o que definiu assim o seu estilo de fazer política, né? Eu sempre fui focado nessa história da educação. Então o que me conduziu para o PDT, por exemplo, foi a prioridade que o PDT tem no seu estatuto, no seu programa de governo com a educação. Essa coisa do líder maior do partido, Brizola, de voltar todas as suas atividades para a educação, o cara que foi governador do Rio Grande do Sul, fez 6.000 escolas. Eu já olho ali no Rio de Janeiro, que está sem jeito. Aliás, aquelas favelas ali, aquelas que eles chamam de a comunidade, ali está sem jeito, porque o Brizola, quando percebeu aquilo dali, ele fez 500 CIEPs. Para botar os meninozinhos de manhã, só sair de noite. Alimentado, escovado os dentes, cortado o cabelo, consultado médico. E aí a turma, para derrotar o Brizola, tinha que derrotar o seu grande sonho, que era uma coisa muito importante. Você vê que a Marquês de Sapucaí, que foi uma coisa que o Brizola fez, e a turma criticou muito, mas o cara não disse que ali embaixo daquelas arquibancadas tem uma escola de 5.000 alunos. Porque eles escondem as coisas que é para não ter repercussão positiva. Então, estigmatizaram o Brizola acabou no ostracismo político e tal. Mas eu sempre acreditei que é só através da educação. É por isso que eu, filho de um lavrador, verdureiro, um que não sabia nem ler nem escrever, me formei na primeira turma de engenharia. E porque sempre acreditei. E a partir desse curso de engenharia foi que eu ganhei musculatura para poder correr atrás, para tentar disputar. Aqui, por exemplo, aqui em União, a população deveria, digamos assim, claro, se orgulhar de ter um homem como você que está buscando se sacrificar para ver se a população percebe que seu destino é ela que tem que decidir. As pessoas, olha, o padre Marcos dizia assim: Chico, tua luta é grande porque o opressor está na cabeça do oprimido. É verdade. E as pessoas acham bonito
ser pobre e o outro ser rico. Esse rapaz fulano e tal Fala com fala com vantagem. Fulano e tal, a polícia estava lá na casa dele ontem, mas lá na casa dele tem 4 Hilux. Bicho é sabido, é inteligente. Rapaz, eu tava vendo isso ontem mesmo, conversando com a pessoa. Rapaz, eu tô dizendo aqui, eu tô repetindo palavras de uma pessoa que disse pra mim. Diz assim, rapaz, Chico, tu não é rico não? Eu digo, não, eu não nasci rico. Rapaz, pois tu é muito burro. É desse jeito, é besta. Os homens honestos, as pessoas honestas. O velho Rui Barbosa já dizia, né? Dizia que os honestos têm vergonha. Tem vergonha de tanto prosperar a iniquidade. A iniquidade, a injustiça, a safadeza, né? Os malandros vão indo embora, né? Rapaz, é um negócio triste. E o pior, sabe o que é, doutor? Me dá licença. É que quem é que defende, quem é massa de manobra, é exatamente as vítimas dessa coisa. A política está deturpada, está prostituída. Hoje em dia, por exemplo, também da minha cidade mesmo, hoje em dia está impossível você ganhar uma eleição daquela, porque a turma adotou outras práticas e tem aquela que diz que só 6% da população faz política. Aqueles 6%, eles chamam os outros. As vítimas da política mal conduzida, mas ele está se dando bem. Mas ele está se dando bem só com migalha, rapaz. Tô lhe falando. Só com migalha. Migalha que cai da mesa. Pois é. Então, assim, são os cabos. Na política, doutor Osmar, não tem santo, não. Quem disser que é santo na política, não existe. Agora, como eu digo sempre, por quê? Não tem só santo na política, vai entregar para o Satanás, o destino da cidade. Não tem condição, rapaz. Então, eu faço política por convicção, tenho certeza absoluta que tem o meu defeito, mas minhas virtudes são muito maiores. E eu tenho absoluta convicção, doutor Osmar, que aqui na União, você tem como, porque só tem uma forma de a população participar. Não vejo outra forma de ganhar uma eleição. Não vejo. População tem que participar. Nós estamos trabalhando isso agora, tentando juntar a população para que essa população entenda que só a gente, cada um de nós, pode mudar o nosso destino no sistema democrático como o nosso ainda, claro, né? Ainda, que você pode votar ainda, né? Porque a situação não está boa, não. Então veja, Chico, eu queria agora entrar numa terceira fase aqui, que é a sua atuação no primeiro mandato de prefeito de Timon. Eu quero dizer aqui para os nossos ouvintes, nossos amigos, que eu cheguei em Timon como promotor de justiça no dia da apuração da eleição de 92. Eu era recém-empossado promotor de justiça, tinha sido trabalhado 9 meses em Coelho Neto, depois 6 meses em Bacabal, e aí fui designado para Timon. E cheguei lá no dia da apuração, né, no dia da eleição, né? E nesse dia foi a maior festa assim, popular que eu já vi na minha vida. Foi a população comemorando a vitória do Chico Leitor, prefeito de Timon, né? Era o povo mesmo comemorando, sem nenhum interesse que não fosse o interesse de ver aquela situação mudar. E eu quero, antes de nós começarmos aqui, fazer contextualizar. Eu cheguei exatamente no dia da eleição e logo em seguida tomei conhecimento, conhecia a história de Timon, mas aí passei a tomar conhecimento como promotor de justiça da situação na área da segurança pública, na área da saúde, na área da justiça, na área do saneamento básico. Era uma situação muito difícil. Pra você ter uma ideia, os imóveis de Timon não tinham valor, né? As pessoas não queriam morar em Timon. Era 8 homicídios, 7, 8 homicídios por final de semana, né? Timon se transformou assim num local de desova, era uma situação difícil demais. E quando eu cheguei lá, então, eu peguei os dados, eu era promotor criminal, então eu peguei os dados da segurança pública, né? E fiquei alarmado. Timon tinha 100 mil habitantes, 107 mil habitantes, e tinha tido em 92 112 homicídios. Você imagine que a ONU, ela determina que é aceitável 10 homicídios por cada 100 mil habitantes, 10 por ano. Nós tínhamos tido lá em Timon 112, com 100 mil habitantes praticamente, né? Então era uma guerra civil, né? Uma situação totalmente insustentável do ponto de vista da segurança. E o resto, como eu já disse, tudo era um caos, né? Eu acho que apenas talvez 20, 25% da população de Timon naquela época tinha acesso à água potável, né?
A gente andava nos bairros, não tinha calçamento, não tinha nada, era uma coisa triste, uma cidade grande, uma cidade... Margeu e o Paraíba, na capital do Piauí, daquele jeito. Aí, então o Chico assumiu nesse contexto social, convulsivo. E aí, me diga, mais na frente eu vou contar um pouco como foi que nós atuamos para ajudar o Ministério Público, ajudar na normalização daquela cidade. Me diga como foram os 4 anos, o seu trabalho, o que você encontrou em Timon e qual foi assim a sensação sua quando percebeu realmente o problema que você tinha em mãos? Eu já conhecia mais ou menos a realidade de Timon por dentro, porque eu fui, como eu já disse, secretário de obras de 83 a 86. Só que em 92, muita coisa estava pior. Então, no que você falar aí, era uma situação pior possível. Aí tu diz aqui, vai priorizar o quê? Aí tu tem que partir para o que é mais grave, entendeu? Eliminar pontos críticos, que era o grande lema que eu fazia. Vamos eliminar os pontos críticos. O ponto crítico primeiro deles era que as pessoas, rapaz, caminhavam todo dia 200 metros, 500 metros para carregar uma lata d'água na cabeça. 80 mil pessoas bebendo água de chafariz. Pode um negócio desse? E aí eu digo, não, eu vou correr atrás aqui. Corri atrás e procurei parceiro de tudo que é partido e acabamos resolvendo esse problema. Até o final do mandato não tinha mais ninguém de chafariz. Mas não foi fácil, não. A questão da educação, que como eu te digo, eu sempre foquei nisso. A prefeitura tinha 8 mil matrículas, eu deixei com 18 mil no primeiro mandato. Não tinha praticamente criança na pré-escola, não tinha no ensino infantil. Eu deixei com mais de 4 mil alunos no ensino infantil. Eu foquei no ensino infantil, fiz parceria com igreja evangélica, com igreja católica, Chegou a ganhar um prêmio depois, né? No segundo mandato. Segundo. E aí nós colocamos essas crianças para estudar, fizemos um programa meio acanhado ainda na área da saúde, mas conseguimos reativar todas as unidades de saúde. Conseguimos fazer o primeiro hospital municipal, que eu só não inaugurei porque não quis, porque o sucessor ficou. O hospital estava quase pronto para inaugurar logo depois que ele entrou. Fiz a primeira policlínica do município. No último dia de mandato eu inaugurei a policlínica e passou a ter quase 20 modalidades de medicina especializada. E aí nesse contexto, terminei o primeiro mandato. Assim, ali em Timon para Teresina, você que morava em Teresina, todo dia caía carro lá embaixo, ali daquele aterro ali. Acesso à ponte. Nós fizemos a passarela da ponte, está com 34 anos, nunca mais caiu ninguém lá embaixo, 32 anos. Outro ponto crítico que tinha era o negócio da SEASA, eu peguei e negociei com o DNR, na época, o DNI de hoje. Começamos a fazer a SEASA dentro do terreno que era do DNR. Tiramos o pessoal do meio Lamentavelmente, quando eu saí, esculhambaram a SEASA. Voltei em 2000, no segundo mandato. No primeiro ano de governo do segundo mandato, eu fiz a SEASA e inaugurei no dia 21 de dezembro de 2001. Eu acho até que eu cheguei a lhe convidar. Eu estava lá. Estava lá. Aí o mercado daquele dali, encravado numa área de quase 18 mil metros quadrados, com tudo moderno, deixaram acabar. Aí o Luciano foi que refez ela agora. É assim, a má política traz prejuízo demais. Prejuízo demais. Não é? Então tal que eu, por exemplo, no primeiro ano de mandato eu fiz uma usina de reciclagem e compostagem de lixo. Aí deixei ela pronta, mas não estava funcionando. Aí com 3 meses depois já abandonaram tudo lá. Voltei, botei a usina para funcionar, recuperei, fiz aterro sanitário, pátio de compostagem, galpão de triagem, não sei o que. A prefeita que entrou no meu lugar há 8 anos, lá virou um lixão que não teve mais nem como recuperar. Até o trator que eu deixei, um trator zerado, roubaram. Então o primeiro mandato, ele foi um desafio assim enorme, porque eu era da oposição no Estado e no governo federal. Mas mesmo assim, com essa coisa que eu sempre dediquei de ir para cima, de priorizar, de argumentar,
conseguimos. Claro, muita coisa não pude fazer, porque era impossível fazer mesmo, tudo. E Chico, é o seguinte, como eu fiquei lá como promotor de justiça exatamente no período que você foi prefeito, primeiro mandato, eu gostaria que nós falássemos um pouquinho aí da questão da violência, né, da questão daquela que eu mencionei agora há pouco, aquela situação. Então, para contextualizar, quando eu cheguei lá, eu promotor criminal, e então a primeira coisa que eu percebi era que não tinha local para o Ministério Público trabalhar. Nós tínhamos uma sala no fórum, 2 salas, né, no fórum, e 2 promotores ficavam aqui, uma mesa ali, outra ali, e outro promotor lá numa sala. Então a gente não tinha condições de trabalho, né? E eu comuniquei para a Procuradoria Geral de Justiça que eu não tinha condições de trabalhar, porque eu não consigo trabalhar olhando para ninguém olhando para mim, eu não consigo raciocinar. E pedi permissão a ela que pudesse trabalhar em casa, às vezes a audiência lá e trabalhar em casa. Mas disse a ela que eu ia tentar ver a Procuradoria naquela época não tinha os recursos que tem hoje, né? O Tribunal de Justiça tem muito recurso, a Procuradoria também, mas naquela época não tinha. Década de 90, né? O Ministério Público estava começando a se estruturar. E aí eu consultei os colegas promotores, reuni e perguntei a eles, sugeri que a gente fosse procurar o prefeito recém-eleito para que ele a prefeitura pudesse dar um apoio para a gente no sentido de a gente ter uma sede, um local para trabalhar. E eles não quiseram, os colegas, né, acharam que a gente não devia falar com o prefeito, que, enfim, cada um tem sua. Mas eu tinha visto um programa de governo dele, um panfleto do programa de governo dele, seu né, de que uma das ideias sua era institucionalizar o município. Eu vou institucionalizar esse município. Aqui não tem ordem, não tem lei, não tem tal. Era como se não tem os conselhos, não tem nada. Era um negócio assim jogado, como se fosse faroeste. Então eu peguei aquela ideia dele e marquei com você lá um dia e fui, me apresentei, sou promotor e tal. E acho que tem até uma foto, né? Nesse dia lá, ele tem uma foto. E ele perguntou, você perguntou para mim o que era que eu pretendia, né, o que eu pensava. Eu disse, dentro da sua ideia de organizar institucionalmente o município, o Ministério Público tem muito a colaborar, né? Agora, dentro das condições que nós temos hoje, é impossível. Aí eu perguntou qual era a proposta e eu disse, olha, eu gostaria que a prefeitura pensasse, se era possível a prefeitura encontrar uma casa, né, e fazer uma sedezinha para o Ministério Público e ceder alguns servidores. Nós não tínhamos nenhum servidor, né, para a gente começar a trabalhar, e nós vamos trabalhar para resolver o problema da segurança pública aqui no município. E o Chico, prefeito, a prefeitura, né, o prefeito, adquiriu uma casa perto do fórum, fez a reforma da casa, a Procuradoria mandou os móveis, e preparamos 4 gabinetes, sala, antessala, essa coisa toda, e cedeu os servidores, e nós começamos a trabalhar em 90, ali pelo mês de junho, maio, junho, foi rápido, de 93, né? E a partir dali nós começamos, firmamos um convênio, lembra? Um convênio, Ministério Público, Prefeitura, Secretaria de Segurança do Estado, para a Prefeitura poder ceder pessoal e apoio financeiro, e viaturas e tal, legalmente, né? Para que a gente fizesse o enfrentamento da criminalidade. Você se recorda desses episódios aí? Sim, sim. Diga um pouco aí sobre... além daquela sua investida, teve uma ligação da doutora Limar Figueiredo. Sim, que era a procuradora-geral, sim. E aí ela disse, é possível, prefeito? Eu digo, olha, eu acho que sim. Aí tinha uma casa lá, que era até da mãe do Joel. Nós compramos a casa, entregamos. Parece que o Jamil já estava escolhido o procurador-geral, mas ainda não tinha assumido. Tinha assumido, não. O certo é que foi um momento assim tão interessante. E depois, doutor Osmar, nós tivemos, organizou-se ali Timon estava com 20 anos que não tinha um júri popular. 20 anos sem júri popular. 20 anos. Já pensou. Aí chegou o doutor Osmar e o José Bernardo Rodrigues da Silva, que agora se aposentou como desembargador. Agora não, já está com uns 3 anos já. E aí, essa parte aí estava, né? Teve essa história dos conselho da criança, conselho da saúde, conselho
E aí, depois, e já aqui para frente, só para mim não perder, eu fui procurado do mesmo jeitinho pela doutora, a desembargadora Etelvina, o irmão dela até, o João Rodolfo, que eles tinham dinheiro para fazer o prédio do fórum, porque o fórum funcionava ali naquele negócio, né? Aquela casa onde vocês trabalhavam nos corredores. Exatamente. Aí olha, nós temos o recurso para fazer o fórum, mas nós não temos dinheiro para comprar terreno. Eu digo, eu vou procurar aqui perto. Da doutora Etelvina era presidente do tribunal na época. Era de presidente do Tribunal de Justiça. Aí eu encontrei aquele terreno ali na rua, na Jaime Rios. Aí comprei, fizemos o prédio para permutar com o fórum lá. E assim foi feito. Aí lá na ponta foi feito o cartório eleitoral. E aqui o terreno grande, né? E eu sempre coloco assim, digo, gente, quando nós resolvemos ajudar o Ministério Público, eu achei que era uma coisa. Aí acabou que nós ajudamos a justiça como um todo, porque aí passou o fórum de Timon, que é hoje uma coisa grande, né? Isso que eu estou até querendo comprar mais para expandir. E essa convivência harmoniosa que nós tivemos, ela gerou muita coisa. Olha, só para você ter uma ideia, naquele tempo os números são doidos. Como o pessoal dizia, rapaz, lá a gente monta todo dia, morre um e fica 5 amarrado, né? Não era assim que dizia, para matar no outro dia. E aí começou a gente convocava o Ministério Público, delegado, juiz, padre, não sei o que, e fizemos uma ação de desarmamento, não sei se você lembra. Não, eu lembro, foi o seguinte, essa história é boa. Veja bem, havia lá em Timon um sujeito que ele disse que era armeiro, que consertava armas, inclusive se consertava as armas da Polícia Militar do Piauí, né? E na verdade ele era também agenciador de matador de gente, tá, essa coisa aí, de pistoleiro. E eu tinha mandado mapear as bocas de fumo, essa situação toda. Um investigador fez um trabalho bacana lá. Nós mapeamos 64 bocas de fumo lá, assim, local de venda de droga em Timon. E essa local lá desse armeiro. E aí eu consegui um mandado de busca e apreensão para todos esses locais e desarmamento, né, claro. Isso foi uma operação de guerra montada, certo? Foi montada para isso, com o apoio total da Prefeitura, também da Secretaria de Segurança, que tinha um convênio, né, e do Judiciário. Eu consegui ir lá com o juiz, né, para todo mundo junto. E nesse período lá, realmente, eu reuni a Força de Segurança, eu reuni os delegados, reuni a Polícia Militar, né, e disse para eles, olha, nós somos a lei, nós somos, vamos dizer aqui, nós estamos do lado da lei, cara, nós não somos. Então eu quero que esses mandados sejam cumpridos, com toda a cautela, evidentemente, mas não quero nenhum de vocês ferido ou morto, né? Uhum. E quem vai processar vocês sou eu, né? Pelos excessos que houver. Então eu quero que todo mundo tenha confiança e tenha a responsabilidade, né? Fazendo a ação, realizando as buscas e tudo, mas com responsabilidade, mas pensando sempre que nós somos a lei, precisamos fazer cumprir essa lei aqui. E o pessoal ficou muito animado, né? E Chico estava presente, eu acho. E aí o pessoal ficou muito animado e nós fomos eles foram para a ação. Foi um Deus nos acuda, mestre. Doido, foi mais ou menos um mês de vale de lágrimas, certo? Lá em Timon, Chico, tinha um turma que chamava Turma do Facão, olha coisa, naquela época tinha as gangues. Tinha a turma da Rua 100, não sei o que, a Turma do Facão. A Turma do Facão invadia as escolas, espancava os professores, aquela coisa de gente. Eu disse, que diabo é isso? Mandei verificar, eram 34 meninos de 12 anos, 15 anos, adolescente, né? Que saiu simplesmente aí fazendo arruaça, terrorizando, mas isso existia lá. E eu, na época, eu não era promotor da infância, né? Uhum. Eu era promotor criminal, mas uma colega nossa tirou, que era da infância, né? Tirou licença, as férias, foram 5 meses que ela ficou afastada. E eu fiquei respondendo. Eu digo, agora eu vou aproveitar para resolver essa questão.
E eu mandei esvaziar o terceiro distrito, né? Tirar todos os presos do terceiro distrito, porque as crianças não podem ficar misturadas. Separei lá e botei esses 34 meninos lá dentro. E eu fiquei liberando devagarinho, depois de uma conversa muito dura com os pais, com o responsável, com todo mundo, né? E demorou 90 dias isso. Eu digo, pode fazer representação contra mim, não tem problema. Mas se você não tiver, se não for duro, sabe, se não for, claro, dentro da lei, é óbvio, mas tem que ter ordem. Ordem é progresso, como diz um amigo meu alemão. Ordem é progresso. Então, eu estou mencionando isso, Chico, porque eu tenho muita gratidão pela sua, enquanto prefeito de Timon, pelo apoio que você deu para nós fazermos o nosso trabalho lá, o apoio, né, financeiro mesmo, que a prefeitura dava, né, apoio de serviço de gente, de viaturas e tal, e o apoio político, porque tem que ter o apoio político. O mandatário, ele tem que querer, né, aquele que foi eleito para dirigir o destino do município, do estado, do país, tem que querer, tem que saber e querer fazer. É verdade. E chamar, olhe, o prefeito, o governador e o presidente, eles têm a legitimidade que é dada pelo povo. É a autoridade que tem mais poder no município, é o prefeito. Se ele souber exercer esse poder, né? Verdade. E quiser, né? E o Chico aqui soube exercer, queria resolver os problemas, e realmente foi uma revolução naquele município. Pra você ter ideia, no dia que teve o primeiro grupo popular, que eu estava prefeito, até a alimentação era a prefeitura que dava. Não tinha como. Os presos, lá não tinha penitenciário, eu lá do distrito. O doutor Osmar entrou com ação para poder o governo do estado comprar a comida dos presos, que ainda era a prefeitura. A prefeitura dava. Ele me mostrou um dia, ele mandou um ofício, a prefeitura mandou um ofício para mim, eu era o responsável pelos presídios e tal. Aí ele mandou um ofício, olha, doutor Osmar, no próximo mês, no final do mês, a prefeitura não consegue mais alimentar os presos de Timor, porque... que história é essa, rapaz? Eu não sabia, né? Aí ele falou, não, a prefeitura que alimenta os presos de Timor, era muito preso. Era muita coisa. Você imagina uma cidade violenta, nós prendemos um monte de gente. Não é só os presos não, os presos, os funcionários do sistema que ficavam por lá tudinho. Aí eu digo, não, rapaz, mas não pode, também os presos têm direito de se alimentar, nós vamos fazer. Eu fiz uma ação civil pública, a primeira ação civil pública que eu ingressei. Eu ingressei com a ação civil pública para obrigar a secretaria, o governo do estado, a alimentar os presos de Timon, certo? Então, o juiz deu uma liminar e nós passamos a sequestrar o dinheiro por uma conta do judiciário, e que não era correto, não era do ponto de vista administrativo, é complicadíssimo isso, porque nós tínhamos que pagar as pessoas lá, o pessoal que fornecia as coisas. Mas aí, a partir de um determinado momento, o secretário viu que não tinha mesmo como, que nós conseguimos manter, a ação foi procedente, e eles perderam no tribunal, perderam no tribunal, e aí o secretário teve que expandir para todo mundo, aí pronto, aí resolveu. Mas tudo isso foi puxado pelo prefeito, né? Me diga, alimentar presos é uma obrigação do Estado, mas é muito bom para a prefeitura, para um prefeito que queira tirar dinheiro, fazer coisa errada, é bom demais. Não, rapaz, isso aqui foi para comprar comida para os presos. Quem é que vai provar como é que dá? Vai comer, acabou-se. Né? Então o Chico, não quero isso, então não dá certo. Até porque a cidade de Timon tinha uma dívida social maior do mundo. E qual era o lema? Era esse daqui, ó. Institucionalizar a cidade, mas priorizar aquilo que era possível, eliminar os pontos críticos. Eliminar ponto crítico. Que eu sempre usava essa frase aqui, esse termo. Por quê? Na verdade, ele quer dizer assim, você não pode resolver tudo, resolve o que mais aflige a população. E eu corri atrás. E essa história bem aqui, a gente ficava incomodado porque Timon passou a ser, além de ser uma cidade totalmente destrambelhada, tinha essa história da violência, porque a turma da droga tomou de conta, a turma do inferno. Quando eu fui lá, tinha três pessoas em Timon que infernizavam a cidade quase toda.
que capitaneava esses grupos aí, que fazia, que matava, que esfolava, que não sei o quê. E graças a Deus eles sumiram de lá, depois foram embora. Tem um que está até perto daqui. Então é o seguinte, para fechar esse bloco aí, em 2000, nós começamos esse negócio em 93. Em 96, quando eu saí, a última estatística que eu vi, Timon teve 11 homicídios em 96. Olha aí. De 112, 4 anos depois, 11 homicídios, certo? Então estava dentro já daquela estatística que a ONU aceita como normal dos seres humanos. Para cada 100 mil habitantes, 10 homicídios, né? Então Timon estava com 11 homicídios. Depois voltou a crescer, mas hoje Timon é uma cidade normal, como outra qualquer do Brasil, né? Violenta, mas está dentro da normalidade. Era uma das mais violentas do mundo. E já 4 anos depois, no final do primeiro mandato dele, as pessoas começaram a voltar a morar em Timon. Começou a valorizar, né, a cidade, né, mais barata do que Teresina. O pessoal começou a morar mais em Timon. A população começou a crescer mais, né? Então, ninguém nem se recorda disso. Então, uma conversa que nós estamos tendo aqui, isso fica registrado, né? Fica, sim. Para que as pessoas um dia possam recordar quem foi o gestor responsável por organizar o município, que era totalmente desorganizado. Mas seguindo, Chico, você ganhou o prêmio como prefeito no segundo mandato de prefeito amigo da criança, né? Foi. Você já mencionou aí no início aí a sua vocação para preocupação com a educação, né? Relate rapidamente aí como foi. Inclusive, eu nem falei, eu fui professor de matemática e ciências e física em Timon durante mais quase 10 anos, eu acho. Também que tem a ver com isso. Aí, no segundo mandato, eu ganhei a eleição do segundo mandato na condição de deputado federal, que eu era suplente. Só relembrando, na época, em 90 até 2000, não tinha reeleição, né? Não Por tinha isso reeleição. Não ia para reeleição, certo? Aí eu tive 70% dos votos para quando eu voltei na segunda eleição. É porque o cara que eu elegi, que eu apoiei, ganhou e rompeu, né? Ficou inimigo. Aí eu fui para a eleição de deputado federal sem apoio de nenhum prefeito, sem dinheiro. Nesse intervalo aí, né? Nesse intervalo, em 98. Foi candidato? Fui candidato. Aí chegou a exercer o mandato? Fiquei suplente de 5 deputados. E em junho de 2000 eu assumi. E em outubro foi a eleição, eu tive 70% dos votos. E voltei com 70% dos votos. E em 2002, a gente não concebia periféricos ganhar a eleição em Timon. E em 2002 o meu filho foi eleito o deputado federal mais novo do Brasil, no PDT. Uma campanha sem esse exagero de nada, uma campanha que nós fizemos dentro das nossas possibilidades, sem sacrificar o município. Aí diz, não, mas a prefeitura... Não, claro que ninguém quer... Claro que a prefeitura ajudou. Como é que não ajuda? Se eu sou prefeito, cada ação minha está vinculada àquela campanha ali. Claro que é assim. Aí o Luciano foi eleito, graças a Deus meu filho soube se comportar como deputado. Ele foi do tempo do mensalão, chamaram ele para esse negócio, chamaram ele de abestado porque ele não aceitou. E a gente sempre correndo atrás, e eu criei, doutor Osmar, um programa, né, essa aí você não estava mais lá, chamado Projeto Beija-Flor. Instituí um programa chamado Projeto Leite Vida, que a gente dava 20 cabras e 3 reprodutores para cada grupo de 20 famílias. Era 3 cabras para cada família e um reprodutor, num grupo de 20, então era 60 cabras e um reprodutor. Esse programa foi tão bem sucedido, e a gente ensinou os meninos, a mãe a fazer ordem, tinha um convênio com a Universidade Federal do Piauí, Departamento de Ciências Agrárias, enfim. Esse programa foi tão bem sucedido que a Fundação Banco do Brasil tomou conhecimento e nos premiou como tecnologia social, que está, inclusive quem quiser é só acessar, Tecnologia Social 2003, que está lá, Projeto Leite e Vida de Timon Maranhão. Esses programas juntos nos conferiu
um prêmio Prefeito Amigo da Criança, que era 5 mil e poucos municípios, aí na primeira rodada só ficaram 1.500 e pouco, 1.560, e depois ficaram 126 no final. Aqui o Firmino ganhou também, aqui no Teresina, do Piauí parece que tinha outra cidade, e o Maranhão tinha Timon, São Luís, Imperatriz, parece que só esses aí. E aí, meu amigo, a grande emoção, doutor Osmar, não foi ganhar o prêmio, ser chamado para receber o prêmio. Lá estava toda a cúpula da política brasileira. Na época, o presidente Lula tinha assumido, não estava com muito tempo, né? Era 2004, ele assumiu em 2003, estava lá todo o ministério dele. O Sarney não foi porque ele era o presidente do Congresso, mas mandou o Lobão representando, que o Lobão nessa época também era senador. O grande momento não foi ser chamado para receber o prêmio Prefeito Amigo da Criança. Quando terminou os 126 prefeitos, agora nós vamos chamar os 5 prefeitos que foram destaque do Brasil. Um em cada região do Brasil. Aí chamaram Porto Alegre, da região sul, Santo André, da região centro-oeste, Goiânia, da região central, sudeste, aliás, centro-oeste, uma cidade chamada Uruará, do Pará, da região norte, e Timon, da região nordeste. Isso aqui que foi o grande lance. 1.800 e não sei quantos municípios da região nordeste, 1.820. Timon foi o destaque no Brasil desse negócio, pelas políticas implantadas em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Foi uma coisa bacana. Eu vinha dentro do avião e a moça me olhou e disse: é o senhor? Eu digo: sou eu. Ela disse: o que é? Eu contei, ela disse: dá para você me dar essa revista aqui? Eu digo: pega, tá aí. Ela levou lá de dentro, acho que foi o copiloto lá, disse: lá, temos a honra de ter aqui um negócio assim que eu me emocionei. Ter aqui uma raridade na política de hoje, alguém que ganhou um prêmio que é voltado para a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Aí eu me levantei, né, não, porque era eu. Aí bateram palma. Tivesse gravado isso, né? Se fosse hoje, tá tudo gravado. Aí, porque a Fundação Abrigo, que é quem premiou, me deu um monte dessas revistas, me deu bem umas 200, entendeu? Até hoje eu tenho alguma delas lá. Esse prêmio, que foi conferido a mim, me fez mais do que nunca acreditar que vale a pena você fazer as coisas. Olha, esse projeto Beija-Flor, os meninos têm balé, dança clássica, capoeira, várias modalidades da cultura, da dança, esses meninos têm. Até hoje lá tem, agora são 2 escolas. A prefeita anterior comprou um outro prédio e agora são 2 escolas. E tem, doutor Osmar, um menino que se formou agora na maior escola de balé do mundo. É mesmo? Pedrinho, foi na escola de Bolshoi, lá em Joinville. Ele está com 6 anos agora lá. Entendeu? Porque ele foi a partir de Timon, com tudo financiado, custeado, etc, etc. E assim, é uma coisa que é até difícil você conceber isso. O Pedrinho, um dia desse a gente estava assistindo o Fantástico, estava lá em casa, e aí eles fizeram lá um negócio lá com Olodum e balé. Olodum e balé. Rapaz, sabe quem foi que apareceu bem na frente do balé assim? O Pedrinho. Olha. É um bailarino mesmo. É um bailarino do mundo hoje. Chico, diga uma coisa. Nós estamos aqui já no último uns 15 minutos ainda. É o seguinte. Eu tenho dito aqui em União, e por onde eu ando, né? Hoje eu tenho a oportunidade de falar a respeito desse assunto. Eu tenho dito que, e eu falo do Piauí, né? E também do Maranhão, porque eu conheço os 2 estados. Eu tenho dito que, pela Constituição brasileira, a divisão das funções administrativas, né, entre os 3 entes federados, a União tem uma função de coordenação geral, e como é a dona da política monetária do país, ela tem essa obrigação de induzir o desenvolvimento do país, inclusive equanimemente em todas as regiões, né? Mas faz as grandes linhas
de financiamento, de política, né? Coloca nas agências financeiras do Estado, né? Caso o BNDES, o Banco do Nordeste, a Sudene, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, enfim, né? Esses instrumentos, essas instituições financeiras que estão aí para apoiar, do ponto de vista do governo federal, o desenvolvimento das cidades, né, que acontece nas cidades. Os estados têm, né, a função de implementar essas políticas. O Estado tem atuação em todos os municípios, tem os instrumentos de atuação em todo o Estado, que são as secretarias de Estado, né? E os municípios ficam mais com a instrumentalização dos serviços mesmo, da educação, da saúde, né? Da fiscalização do meio ambiente, das questões dos serviços urbanos, né? Pagar os respectivos servidores, limpar a cidade, fazer, enfim. Mas, no meu modo de ver, a União, pelo menos nos últimos 20 anos, com algum intervalo aí, tem cumprido essa função, né? Grandes projetos de desenvolvimento para o país, as linhas de crédito para financiar, né, a produção, né? Sempre tem. Os estados nordestinos, pelo menos o Maranhão e o Piauí, lamentavelmente, no meu modo de ver, é uma crítica que eu faço a todos os companheiros, inclusive, que são, né, governadores, foram nesse período aí, não tem cumprido a contento, no meu modo de ver, né, essa função, desenvolver o Estado. Então, no meu modo de ver, cabe aos municípios, uma vez que a União não pode fazer isso diretamente. Os estados não cumprem essa tarefa, né, a contento. Cabe ao município, no meu modo de ver, tratar da questão do desenvolvimento econômico. E eu me lembro, pelo menos na primeiro mandato seu, que havia uma preocupação além daquela situação de desorganização, né, institucionalizada que havia no município, que já foi mencionado aqui. Havia uma preocupação sua, eu me lembro assim, dos 2 ou 3 projetos de desenvolvimento do município. Eu me lembro de nas margens do Rio Parnaíba, que você propunha lá a produção de frutas, de hortaliças e tal, lembra? E hoje eu penso que cabe aos municípios assumirem essa tarefa, né, para desenvolver cada um dos seus eu ainda consegui fazer alguns campos agrícolas, como a gente chamava, e alguns que deram resultados positivos. Um até pedi sua ajuda porque estava tendo uma dificuldade lá com relação a grileiros, e a gente conseguiu melhorar a vida de todas as famílias daquela área ali com a implantação de um campo agrícola de 20 hectares, um campo irrigado. Fizemos outro campo lá no Morro de São Benedito, lá num povoado longe da cidade. A primeira colheita foi 60 toneladas de alimento. Enfim, mas aí esbarra numa dificuldade. Por exemplo, o Luciano, meu filho, ele foi prefeito e implantou o Parque Empresarial. Sim. O Parque Empresarial, ele é amparado pela lei pelo fato de Timon pertencer à região metropolitana da Grande Teresina. Sim. Região de desenvolvimento integrado, que eu acho até que a União participa também dessa região. Participa. Essa coisa lá propiciou que os empresários que se instalassem lá tivessem um verdadeiro isenção boa demais. Só que há um desinteresse. Quando não há o interesse político, há um outro desinteresse, e lá o parque foi prejudicado. A governadora era a Rosiana Sarney, né, quando foi implantado. O Luciano, não sei como convenceu ela a implantar porque nós éramos adversários dela. Depois entrou o Flávio Dino, e aí a questão legal do parque foi melhorada muito. Só que os secretários, alguns são doentes, e lá mesmo prejudicado demais o andamento. O Parque Empresarial de Timor hoje era para ter 5 mil pessoas trabalhando. Tem umas 10 empresas lá hoje. Sim. Era para ter 100, porque os caras ficam prejudicando, ficam com mesquinhez, com não sei o quê. Então o município pode, mas pode pouco.
na medida em que ele não é um ente assim completamente independente. Ele depende das ações outras que, no caso do governo do estado principalmente, para poder levar essas coisas em frente. Agora, é possível sim, é preciso que você tenha a iniciativa, busque os parceiros, o entusiasmo da população. A população tem que estar entusiasmada, ela tem que querer também, né? Essa coisa lá dos campos agrícolas que eu estou falando, eu passo lá hoje, eu digo, gente, como é que vocês deixaram isso aqui se acabar? Passava lá quando estava funcionando, aqueles aspersores, as coisas mais lindas do mundo, produzindo as coisas. Aí depois você vê lá, largado. As casas, que eram de palha, todas, o pessoal cobriu com telha, botou piso cimentado, fez banheiro, comprou televisão. Um negócio desse. Aí quando no dia que. Aí eu saí, o que entrou no meu lugar não tinha a mesma concepção que eu tenho. Aí a população se deixa levar pelo desânimo. Resultado. Viu, doutor? Mas não é fácil não, mas é a alternativa. É o seguinte, eu penso que, viu, Chico, uma coisa é a prefeitura atuar na institucionalidade, criar um distrito industrial, distrito das indústrias, e, enfim, adquirir, digamos, até mesmo uma área para fazer um experimento de campo agrícola, assim como... Mas veja, no sistema capitalista, você querer mesclar uma questão socialista, né, porque seria um socialismo aí do Estado, com o capitalismo é bem complexo. Então eu vejo essa questão, eu vejo isso aí como atuação de outra forma do poder executivo municipal, né? Eu penso que nós podemos, aí eu vejo através das cooperativas, certo? Aqui nós criamos uma cooperativa via Sindicato de Trabalhadores Rurais, e por essa cooperativa nós estamos agora em véspera de receber, eu acho que vai dar certo, o primeiro convênio com o Ministério da Ação Social para a gente capacitar 170 produtores rurais, né, aqui da região, né? São 4 municípios. E já visando uma atuação numa área, né, suinocultura e caprinocultura e ovinocultura, né? Já visando uma atuação via cooperativa. Como é que a prefeitura, no caso, pode apoiar isso? As cooperativas precisam ter acesso ao crédito pago, ao crédito, né, bancário mesmo. E o problema maior, um dos maiores problemas chama-se garantia. Que as pessoas... É difícil, né? Você tem uma terra, mas não tem regularidade. É complicado. Então, eu imagino a criação de um fundo numa empresa pública municipal, né? Cria-se uma empresa pública municipal, essa empresa tem um fundo, cria um fundo, e esse fundo é garantidor dos empréstimos para o complementar, né, dos empréstimos para a cooperativa. Essa empresa pública participa da cooperativa num prazo determinado, 5 anos, 10 anos, certo? Para sair, enquanto a cooperativa faz o seu fundo próprio, que tem previsto em estatuto, para financiar as atividades dos seus sócios cooperados. Então, mas porque, no meu modo de ver, a humanidade não anda só, ninguém anda só, todo mundo precisa de uma liderança, né? Claro. Todos nós precisamos de uma liderança. Então, o Papa tem a liderança de Deus, né, que é o maior. Nós aqui somos liderados pelo prefeito aqui de União, pelo governador do estado, pelo presidente da República, todo mundo tem uma liderança. Então é preciso haver alguém que lidere esse processo, iniciar esse processo para poder envolver a população e incentivar a população a se envolver nessa questão. Então nós estamos trabalhando isso aqui também, entendeu? Especialmente essa questão do desenvolvimento econômico. União é uma cidade que tem um PIB baixíssimo. O produto interno bruto, a renda per capita do município de União hoje não atinge R$800 mês, né? Era 759 e agora deve ter atingido agora no ano passado foi feito, deve ser publicado, deve ficar em R$800 se ficar. Então, se você comparar com Teresina, que passa de 3 mil a média, né, você vai ver que nós temos um PIB metade do salário mínimo. Então é um povo pobre, muito pobre, certo? Que tem um comércio razoável, mas é porque tem uma influência de vários municípios. Vem dali, já fica aqui comprar coisinha, né?
vem de lá, compra coisinha, volta. Então é isso. Então, penso eu que os municípios deverão começar agora, a partir de agora, a pensar, principalmente nos municípios do Nordeste, a desenvolvimento local. E aí, por isso que eu cito a sua participação no primeiro mandato, aquelas ideias, né, desenvolver. Nós estamos partindo para o final. Eu quero que você, Chico, dê uma palavra aí para os nossos espectadores. Fale um pouquinho sobre o que você pensa da política. Tá. Como é que nós vamos resolver nosso problema atual da política brasileira, tão infestado pelo poder econômico, né? Tão infestado pelo poder econômico e tão contaminada pelos maus comportamentos. Exatamente. Diga aí. Porque a gente, lamentavelmente, toda atividade humana tem aquelas pessoas que não levam a sério as coisas corretas. Mas na política tem mais. É um chamariz. Até porque a turma vão se lá completando, né? Boa parte fica rica mesmo. Acha bom. Acha bom. E quem não fica rico é porque é idiota. Porque normalmente não tem reprimenda. Não tem. Faz aí. Fica por isso mesmo. E aí o Ministério Público, meu Ministério Público tem uma dívida grande. Mas aí tem as consequências. Quem paga essa conta toda é a população. E quanto mais tem desmando na classe política, mais chega com mais força nas classes menos favorecidas. E é como eu disse no começo. E eles acham bonito. É o opressor na cabeça do oprimido. Acha bonito o cara ser bem sucedido através do poderio econômico, que muitas das vezes consegue através do mandato. Então, às vezes eu estou conversando com as pessoas, rapaz, eu sou fora de moda da política, porque eu acredito em coisa que para você levar em frente tem que ter a contrapartida. O que é a contrapartida? É as pessoas também ajudarem a gente levar isso em frente. Porque se não tiver dinheiro, mas tem que ter dinheiro. Não se faz nada sem dinheiro, porque se não tiver dinheiro, bota nem gasolina no carro, né? Agora o cara achar que tem que ter dinheiro para comprar voto, para não sei o quê. E muita gente está se viciando nisso. Não, tem que... Eu conversando com uma mulher, essa última eleição que passou, ela disse: seu Chico, eu estou muito feliz, minha filha está na creche, sai de manhã, chega de noite, alimentada, limpa, cheirosa, já está começando a ler, está começando a reconhecer as letras e não sei o que. Eu digo: então você vai votar na prefeita, né? Ela disse: não, você vai me dar o que para me votar na prefeita? Você vai me dar o quê? Eu digo: como é que você está me perguntando? Você acabou de me dizer uma coisa aí, você está me perguntando o que eu vou lhe dar para você votar? Não diga isso não, senhora. Não diga isso não, porque se todo mundo fazer que nem a senhora, vão deixar sua filhinha sem saber ler nem escrever, esfomeada, e lhe dá 1 quilo de arroz, lhe dá uma camisa, lhe dá R$10. Faça isso não, porque não é assim que as coisas vão se desenvolvendo, não é assim não. Mas ainda tem muita gente boa na política, isso aí você pode ter certeza que nem tudo está perdido não. Tem muita gente que leva a sério, muita gente que se esforça, muitas das vezes não tem o conhecimento, mas busca. E eu acho que a política, ela nem tudo está perdido, resta-se a esperança. Claro, tem que ser aqueles que puxam o movimento, e normalmente se sacrificando sua vida pessoal, familiar. Agora a população tem que fazer a parte, tem que fazer, porque senão, se for ouvir aqueles interesseiros, aqueles aproveitadores, aí eles vão prevalecer e a política vai ficar o que está ficando. Me diga uma coisa, eu quero uma pergunta final aqui. Você ainda pretende se candidatar a algum cargo eletivo? Não, assim, vou dizer bem aqui uma coisa. Houve uns episódios recentes, porque na verdade a gente tem que olhar também a questão etária, né? Eu fiz 71 anos, dia 9 de julho. Apesar de, graças a Deus, eu me sinto bem, sem nenhuma pretensão de nada, mas os últimos acontecimentos fez eu não descartar totalmente essa possibilidade, entendeu? Meu filho, ele é candidato a deputado estadual nessa eleição que vai vir aí no ano que vem. Não é fácil, porque por tudo que nós conversamos aqui, mas ele tem chance, porque tem história, né? Tem um eleitorado grande, mas tem uma disputa de voto muito grande também, tem uma divisão muito grande de voto e gente com a má intenção só de gastar o dinheiro que não é dele, né?
Mas aí com fé em Deus ele vai ganhar. E ele ganhando a gente vai ver, porque eu agora já não despacho por completo. Mas é remota a possibilidade de eu ainda ser candidato. Certo. Bom, Chico, muito obrigado por esse papo bacana, cheio de história, cheio de recordações, boas memórias. E a você que nos assistiu até aqui, Eu quero lhe dizer que você não desanime. Que eu queria que todo mundo que fizesse política tivesse essa consciência, essa coisa de juntar gente e transformar o que é da população em benefício dela. Por isso, se todo mundo fizesse isso, o mundo era muito diferente demais. Não desencoraje, vá firme, que com fé em Deus vai dar tudo certo. Certo, eu estou, olha, o que me move a fazer o que estou fazendo é exatamente essa consciência que eu tenho de que, primeiro, que eu devo devolver ao povo de União um pouco daquilo que o povo de União me deu, né, através da educação, de me acolher. Eu sou unionense, mas o povo é que paga a educação da gente quando a educação é pública, né? Então, essa vontade de devolver. Uma vontade também que é pessoal, que puxando aqui um pouco a sardinha para minha brasa, porque a minha família, basta a minha mãe toda aqui do interior de União e também da cidade, todo mundo é pobre, todo mundo é muito necessitado. E se a gente conseguir ajudar o município a crescer, cresce todo mundo, né? E aí acaba ajudando também os familiares, né? Crescendo a economia do nosso município. E a terceira razão pela qual eu faço isso é uma questão de que eu acredito efetivamente que é possível sim, porque não é que eu fique sonhando com isso, é que eu já vi os exemplos. Aqui um exemplo, né, vivo de que a coisa pode acontecer com seriedade, né, com trabalho, com honestidade e com competência. É preciso ter competência, não é só também querer, né? Tem que saber fazer as coisas, tem que saber dirigir, tem que ter conhecimento. E aí então fica aqui o meu agradecimento a você, Chico, e a você, telespectador, agradecer acompanhar esse nosso podcast e dizer que nós aqui estamos aqui trabalhando com o firme propósito de fazer a transformação de União, transformação do mundo, a transformação do Brasil, mais especificamente a transformação do nosso município. Agradecer a todos vocês que acompanharam até agora a gente e pedir que vocês nos sigam aí nas redes sociais. Se você gostou aí, dê um likezinho que ajuda a distribuir o conteúdo. Muito obrigado, até o próximo episódio do Conversa com Zé Osmar. Bacana. Bacana, né?